Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai startar o champ para poder rodar o MySQL. Depois, eu vou pegar um arquivo de um banco que eu tenho aqui. Deixa eu rodar o MySQL aqui. Está rodando na 3307. Vou abrir o AD, conectar o MySQL. Vou criar um banco aqui, vazio, chamado turma. Ok? Vou selecionar ele. Vou vir em consulta e vou abrir esse arquivo que eu exportei, o teste. Tá? Ele contém SQL que cria umas tabelas e popula o banco de dados com alguma informação. Eu simplesmente vou pegar, vou colar ele aqui dentro e mandar executar. Ok? Dá um refresh agora, ele vai ter os dados aqui já, o banco pronto e tudo mais. Tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos criar um cadastro para esse banco. Vamos criar o cadastro de cidades, tá? E depois o cadastro de alunos. Para isso, vou lá no Delphi. Aí eu vou fazer um software pequenininho, mais completo, tá? Todo o passo aqui. Gente, vamos prestar atenção aqui. Olha só. Vou salvar tudo isso daqui. Vou chamar aqui uma pasta turma. A Unity 1, vou chamar de Uni principal, vai ser a tela principal do meu sistema. O projeto, vou chamar de pturma, ok? E essa tela aqui, eu não vou fazer o cadastro nela, ela vai ser o formulário inicial da minha aplicação, ok? Vou colocar no Caption cadastro de clientes. E o nome dele eu vou chamar de FRM principal, ok? Perceba que eu vou colocando os nomes tudo para bater. A Unity, Uni principal, o nome do formulário, FRM principal, tá? Aí eu vou criar um menu simples aqui, um main menu. Vou ter a seção arquivo, cadastros. Aí a primeira opção vai ser cidades, a segunda vai ser alunos, tá? Aí é o seguinte, quando eu clicar aqui em cidades, eu quero abrir um outro formulário para cadastro de cidades. E vai colocar o nome das cidades. E aluno, um outro formulário para cadastro de alunos. Então eu tenho que criar esse formulário. Então eu vou lá em File, New Form, novo form. Tá? Criei um formulário zerado. Ok? Vou colocar o nome dele aqui. O CAPTCHA vai ser cadastro de cidades. E o nome? FRM cidades. Ok? Vou salvar. Qual é o nome da Unity?
cidades, né? E aí, para alunos também, novo form. Mesma coisa, ó. Caption, cadastro de alunos. Nome, FRM, alunos. Vou salvar, une, alunos. Beleza? Agora o que eu quero? Eu quero que esse form aqui consiga enxergar aqueles outros, conversar. Tá? Para eu poder vir aqui, ó, na hora de... Display, 16... Tá pequeno ainda ou dá para ler legal lá? Tá bom? Para quando eu vir aqui, ó, FRM, alunos, ele poder achar, tá vendo? Ele não está enxergando lá. Como que eu faço isso? Eu vou ali em File, Use Unit. Quer dizer que eu quero fazer uso dessas duas unidades de código, une alunos e unicidades. Então agora, eu posso vir aqui e falar FRM cidades, 2 pontos igual. Agora, o nome da classe, tfrm cidades.create self. Isso aqui cria o formulário na memória, tá? Agora eu vou mostrar ele. FRM cidades.showModal. Exibe ele na tela. E não permite que o usuário clique atrás dele. Tá? Tem aqueles formulários que você está com ele ativo, você clica na parte de trás, o formulário desaparece. E o cara fica perdido. O show modal não permite que isso aconteça. Depois que o cara clicar em fechar, FRM cidades.release, para matar ele da memória. E só um costume, tá? Meio besta. 2 pontos igual a new. Para garantir que ele vai morrer mesmo. Aí agora eu vou fazer o mesmo para alunos. Ctrl C, Ctrl V, né? Vocês sabem que vocês não podem fazer isso, né? Vocês têm que digitar dedinho. Pronto. Ó, o que eu acabei de fazer? Eu fiz um código que quando o usuário clicar aqui, ele vai criar o formulário cidades na memória e vai mostrar ele na tela. Quando ele clicar em fechar, ele vai passar por aqui e limpar ele da memória. Executando para teste. No formulário principal do sistema, cadastro, cidades, abre o formulário de cidades. Ó. Cadastro, alunos, abre o formulário de alunos. Ok? Agora eu vou fazer a configuração do banco de dados. Como a gente vai ter várias tabelas, eu não quero deixar uma parte dos componentes numa tela, outra parte em outra. Eu quero agrupar esses componentes. Para isso existe um formulário especial chamado Data Módulo. Esse formulário Data Módulo, ele é um agrupador de componentes. Vou dar o nome dele de módulo, salvar unimódulo, e aqui eu vou fazer a configuração dos dados com o banco. Jogar os componentes, né, que a gente quer. Primeiro é o MyConnection, da paleta MySQL Access. Vou mudar o nome dele para conexão. 2 cliques nele, ele abre a janelinha para eu colocar as configurações de credenciais. Root, password em branco, localhost, a porta está 3307, né? Qual o banco de dados? É um banco chamado turma, né?
3307? Tá no 3307. Por que não foi? Root, password, não. Ah, localhost ficou. Localhost. Opa. O banco é? Turma, né? Turma, connect. Está conectado. Agora, para cada tabela que eu tenho lá, eu tenho que jogar um componente myTable aqui. Tá? E para cada myTable, eu vou ter um data source. O primeiro myTable vai ser para a tabela de cidades, então eu vou pôr o nome de cidades. E o table name eu vou listar, vou pegar a tabela lá do banco, que é a tabela cidades. A mesma coisa para alunos. Tá? Eu vou listar na tabela, vou listar aqui e pegar a tabela alunos. Vou mudar o nome desse cara para DS cidades e vou apontar ele para cidades. A mesma coisa do 2, DS alunos. Vou apontar ele para DS alunos. Isso é repetitivo. Se você tiver 80 tabelas lá, você vai fazer isso 80 vezes. Ok? Agora, eu vou lá na tabela de cidades e vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar um componente page control, alinhar ele por inteiro, colocar aqui listagem, aqui cadastro, vou ver se eu consigo aproveitar aqui, aproveitei de fazer aqui também. Então nesse primeiro, na listagem, eu vou jogar um dbgrid para listar os dados e vou ligar ele lá no data source, que está no data model, mas eu não consigo ver, ó. Mesma coisa, vou ter que fazer use unity unimodule. Agora ele vai enxergar lá. Cidades. E aqui eu vou configurar o campinho, nome do aluno, jogando um dbEdit aqui. O que vai ter dbEdit? O data source, DS cidade, ou o nome da cidade, né? Nome da cidade. O dbEdit vai listar, vai pegar o nome da cidade. Quem que eu coloquei aqui? Cidades. Beleza. Para movimentar esse cara, para interagir com ele, eu vou jogar o DB Navigator e ligar o data source, DS cidades. Propriedade flat para ele ficar bonitinho. Tá bom? E agora, para eu não deixar isso aqui sempre aberto, essas duas tabelas, eu vou vir aqui no formulário, FRM Cidades, no evento onShow, que é quando ele estiver sendo mostrado, e vou fazer o seguinte, vou abrir a tabela de cidades, module.cidades.open, tá? No que eu faço isso, ele traz os dados do banco para cá. Vou executar. Ó, cadastro cidades. Ó, trouxe os dados para cá. Ok? Se eu quiser cadastrar um outro, vou colocar aqui Porto Velho. Salvei. Se eu sair e abrir novamente, ó, ele está aqui. Slay, atenção. Ok?
Está funcionando. A mesma coisa, agora eu tenho que fazer para o cadastro de alunos. Tá? Repetido. Joga o DBGrid aqui. Joga o DBGrid. Liga ele no DS Alunos. Ó, não está aparecendo. Então vou lá, use Unity em módulo. Agora sim. Como é bastante coisa aqui, eu posso fazer um esqueminha. Clico em cima do componente, Fields Editor, deixo ele aqui no lugarzinho que eu possa ver. Agora, ó, voltei para o UniAlunos e consigo acessar ele. Vou mandar adicionar todos os campos. E vou puxar eles para cá. Ó, ele já configura tudo com DBEdit para mim. Alivia um pouquinho, né? Só vou mudar ali para código. Aqui para nome do aluno. Aqui, nome da mãe. E uma coisa aqui que ele colocou. Aí quando eu faço isso, gente, ele já traz e configura já ó, o data source e o data field. Tá? Aluno sexo, ele colocou um edit, né? Mas nós sabemos que não queremos o edit ali. Vamos colocar um DB Radio Group. Sexo. Itens. Masculino. Feminino. Vales M e F. Isso aí, tá? Para esse MF vai ser armazenado na memória, né? No Só banco de MF, dados. né? Isso, no banco de dados. Ok. Agora vejam só. Eu vou tentar gravar um aqui, ó. Ele não vai deixar. Primeiro, veio fechado, né? Ó, percebe que eu não consigo fazer nada. Ele não está listando. O que está faltando? Eu abri a tabela, a conexão com o banco. Ou show módulo ponto cliente ponto alunos ponto open. Agora sim ele vai mostrar os dados aqui. Só que se eu tentar cadastrar um novo, vamos ver o que acontece? Ó, deu erro. Tá? Você colocou para cadastração, é que eu vou trouxer Ctrl V. Não. Se eu tentar aqui também, ó, vou tentar cadastrar aqui no banco. Inserir aluno Mané, sexo, M, nome da mãe, Maria. Vou tentar salvar. Ó, o mesmo erro ele dá aqui. Por quê? Porque eu tenho uma chave estrangeira de cidade. E é obrigatório informar. E não está sendo informado. É um relacionamento. O que nós vamos fazer? A gente poderia simplesmente colocar um campo aqui, ó, DBEdit, e ligar ele com esses cidades aqui, ó. Quer ver? Alunos, Marcos, cidade 2. Eu tenho a cidade 2 lá no banco? Tem, cidade 2 é Jaru. Então ele vai gravar isso aqui. Permitiu. Tá? Vou voltar para alunos, tá lá, ó, cidade 2. Só que fica esquisito, né? O cara tem que informar o código da cidade. O ideal é aquele lance lá. Ele listar as cidades e o usuário escolher. Então vou apagar isso. O componente que faz isso
É o DB Lookup Combo Box. Esse cara aqui tem 5 propriedades para ser configurado. Então ele só pode 5 opções? Não. 5 propriedades para configurar ele. Já você vai entender. Nome da cidade. Bom, vamos lá. Primeiro, data source é o alunos, para onde vai. O campo é o cidades ID FK. Vou gravar dentro desse campo aqui, ó. Cidades ID FK. Certo? Agora, tem a propriedade list source, que é do data source de onde vão vir os dados, da DS cidades, da tabela cidades. List field, qual o campo que eu quero mostrar para o usuário? O ID ou o nome? Nome, né? E o key field é o campo que faz o relacionamento entre as duas tabelas, que nesse caso é o cidades ID. Com isso, acontece isso aqui, ó. Alunos, inserir um novo, Marquinhos, nome da mãe, Josinha, cidade, ó, ficou fechado. Alguma coisa não tá filé, né? Talvez esteja faltando isso aqui, ó. Eu posso testar assim, ó. Se não estiver ativo, então ele abre. Se não, módulo ponto cidades ponto ativo, então abre ela. Bora ver se roda agora. Agora vamos lá, cadê só Marquinhos? Marquinhos, é machinho, nome da mãe Josinha. E a cidade dele, agora ele lista aqui, ó. Porto Velho. Salvar. Vamos lá no banco de dados, dá um refresh. Tá lá. Não pegou aqui. Ok? E aqui é a listagem. Isso aqui, gente, é